após domingo, no dia apropriado que o Senhor mesmo determinou, estamos reunidos, ó Pai, como tua igreja, adorando o teu nome e recebendo de ti mesmo, Deus, o alimento que nos deixa de pé, Pai, durante a semana, para que possamos enfrentar as lutas do dia a dia. Senhor, nos instrui agora, Pai, por meio da tua palavra, porque somos todos seus discípulos, ó Deus, desejosos de aprendermos de ti e aplicar, ó Deus, tua palavra em nossas vidas. Pelo poder da ação do teu Espírito, no nome de Jesus, o nosso Mestre. Amém. Irmãos, eu os convido a abrir, acho que está ali já no telão, o Evangelho de Mateus, capítulo 6, vamos ler do versículo 5 até o versículo 8, é um trecho bem curtinho. Leamos então, na versão NVI, que a gente está seguindo, diz assim: E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para seu quarto, feche a porta e ore a seu pai, que está em secreto. Então, o seu pai, que vem em secreto, o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem, serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu pai sabe do que vocês precisam, antes mesmo de o pedirem. Até aqui a palavra do Senhor. Meus irmãos, eu acredito que vocês já devem ter assistido um filme, uma série, uma peça, até uma novela mesmo, que tivesse um personagem tipo Carola, Santarrão. Uma vez, uma das minhas tentativas com minha esposa de tentar maratonar a série, que a gente sempre teve dificuldade de conseguir, uma vez um irmão da igreja recomendou uma série chamada Missa da Meia-Noite, lá do Netflix, e começamos a assistir. E uma coisa que nos chamou a atenção, a gente, claro, não terminou a série, não conseguimos maratonar nem terminar as temporadas disponíveis, mas uma coisa que me chamou muita atenção foi que uma das personagens principais ali do enredo era uma igreja que era uma série que se passava em torno de uma igreja católica de uma ilha bem pequenininha, fictícia, no Atlântico Norte, numa área bem gelada dos Estados Unidos. E essa igreja era meio que o centro da comunidade. E nessa igreja havia uma mulher que era também diretora da única escola da ilha, que era uma Carola, ou seja, era uma mulher muito conhecida por ser muito zelosa com as coisas da igreja, Mas ao mesmo tempo você percebia que ela era alguém bastante arrogante, muito impiedosa, não tinha misericórdia alguma com as falhas das outras pessoas e que escondia muitas maldades no coração por debaixo daquela suposta piedade, piedade, devoção. Ela parece se importar muito com as coisas de Deus, porque vivia na igreja, vivia arrumando coisas da igreja, mas ela também era capaz, por exemplo, de envenenar todos os gatos da ilha, porque não gostava de gatos. E por aí vai. Eu não sei quem já assistiu a série, mas enfim, aquilo chamou muita atenção, porque era um personagem típico que a gente também encontra dentro das nossas igrejas. É possível encontrar gente que é aparentemente muito zelosa na fé, porque tem esse zelo aparente com o templo, com as coisas, com o horário, com as cerimônias, com os ritos, com as coisas institucionais da igreja, mas não significa necessariamente que elas são pessoas realmente piedosas. Há também alguns costumes, que eu acredito que vocês devem ter também conhecimento, muito típicos de algumas religiões, de algumas igrejas também, de repetições. Os católicos, por exemplo, gostam muito desse tipo de rito, Ritos, irmãos, em si não são ruins, Estar aqui reunido num horário com uma liturgia específica é um rito, ou seja, rito não é ruim em si, mas é muito comum em muitas religiões e denominações, mesmo cristãs, confiarem demais nos ritos.
Um exemplo, os católicos com o terço, com novenas, trezenas, procissões. Os budistas com aquela roda de oração tibetana, na qual as orações já estão escritas e toda vez que você gira, é como se você já fizesse a oração. E por aí vai, né? Vários exemplos nós poderíamos dar, que eu acredito que os irmãos devem ter conhecimento. E da mesma forma, esse tipo carola, ele também não é um tipo só de personagem, mas é algo que a gente também encontra na vida real. São dois exemplos, irmãos, que eu gostaria de introduzir para falar do nosso tema hoje, que é como não devemos orar, como não devemos proceder na oração. A oração, a caridade e o jejum, elas eram os elementos básicos da piedade judaica. Piedade aqui, irmãos, estou usando como um termo igual a devoção. As práticas espirituais, oração, jejum, leitura da palavra, meditação na palavra, o culto comunitário, a devoção pessoal, o culto doméstico, tudo isso que é exercício espiritual é o que a Bíblia costuma chamar de piedade. Claro que piedade, a gente hoje entende muito mais como sinônimo de misericórdia. Exercer misericórdia era parte da piedade. Então você tinha a caridade, que é o exercício da misericórdia, você tinha o jejum e você tinha a oração como os elementos fundamentais da prática de devoção dos judeus. Então, pegando esses três elementos, irmãos, como cenário, só como ilustração, queria dizer o seguinte: primeiro, que os exercícios espirituais dos judeus do primeiro século, da época do ministério terreno de Jesus, continuam sendo válidos para nós hoje. Eles não são ruins em si. Então, você ser como uma personagem carola de uma série, uma pessoa zelosa com as coisas de Deus, não é uma coisa ruim em si. Da mesma maneira que você praticar ritos, não é ruim em si. Já disse que aqui mesmo estamos praticando um ritual, porque temos um horário definido, um lugar definido, e uma ordem litúrgica é um ritual, não deixa de ser. A gente muitas vezes pensa que vamos ser informais agora, vamos agora nos reunir numa lanchonete. Mas aí marca horário, alguém dirige, alguém dá a palavra, é um rito, né? Já institucionalizou, como se diz. Então não há um problema em si nisso. Da mesma maneira que essas práticas devocionais dos judeus, elas funcionam para nós hoje também. Mas veremos que há duas maneiras muito equivocadas de orar. E veremos também quais são os seus respectivos remédios. Então, como nós podemos nos curar dessas práticas ruins, né? Isso tudo, irmãos, como uma introdução para que a gente tenha a oportunidade depois de a gente estudar mais especificamente a forma correta de orar, que é isso que o Senhor está fazendo aqui, né? Quando Ele vai depois proferir uma oração modelo para nós. Mas antes dele nos dar a oração modelo, Ele já nos vacina contra tipos errados de oração, para depois nos dizer então como orar corretamente. E são dois, basicamente, problemas que nós temos na oração, que nós praticamos muitas vezes, que nós devemos evitar, né? Dois modos de não orar que nós deveríamos evitar. O primeiro está nos versículos 5 e 6, e ele diz respeito à motivação. Qual é a sua motivação quando você ora? E aí o Senhor, a gente pode dar um título para esse parágrafo: não ore como hipócrita. Jesus, ele parte de uma premissa interessante aqui. Ele parte da premissa de que os seus discípulos oram. Ele não está nem recomendando, olha, seria bom que vocês orassem. Ele nem começa assim. Para falar da oração correta, ele nem começa assim, do início, né? Olha, primeira coisa, seria bom que vocês orassem. Como eles eram judeus, eles já tinham essa prática da oração, da caridade e do jejum como parte do seu dia a dia. Uns mais, outros menos, mas o fato é que o Senhor já parte da ideia de que todos já oravam. Olha que interessante. Ou seja, não tem como a gente conceber um discípulo de Jesus que não ora. Já começa daí. Um discípulo de Jesus gasta tempo em oração individual, em grupo,
dentro de casa, antes das refeições, nos momentos de aflição. Ele parte desse pressuposto, então. Todos os seus discípulos oram, pois orar é importante. Precisamos orar. É assim, por isso que ele diz, quando vocês orarem, ou seja, olha, a oração é legal. Não, quando vocês orarem, agora vai a dica, né? Vai a ordem. Não façam como os hipócritas. E o que é que os hipócritas faziam? E aí vem uma coisa interessante. Ele diz que os hipócritas, eles gostavam de orar em público, nas sinagogas e nas esquinas, para serem vistos pelos homens. Orar em público em si e orar em pé, que são duas características que o Senhor chama a atenção da oração dos hipócritas, não são ruins em si. A gente pode pensar que o Senhor está falando aqui de forma, né? Forma exterior. Olha, o problema é que eles oram na sinagoga, então não deve orar na sinagoga. O problema é que eles oram nas esquinas, então não é bom orar na rua. Ele fala de homens que oram em pé e diante de outras pessoas, então não é bom orar diante de outras pessoas, ainda é bom orar em pé. Não é isso. Ou seja, orar em público, orar em pé não é um problema em si, né? E nas sinagogas era comum, por exemplo, se solicitar que alguém fizesse uma oração pública, como nós fizemos aqui. Nós começamos com uma oração pública aqui, né? Uma pessoa, todos representando em oração, 2 vezes. Então não é errado em si. Agora perceba, também era comum porque os judeus eles tinham orações marcadas em 3 horários do dia. E essas orações podiam, digamos que, ter que acontecer no meio da rua, porque chegava o horário da oração. Não sei se vocês já viram alguma foto ou vídeo, por exemplo, de muçulmanos que tem que orar 5 vezes durante o dia. E essas fotos são bem emblemáticas, né? Tipo, um taxista em Nova York para um táxi, pega seu tapetezinho, se coloca em direção à Meca, se prostra e começa a orar, porque aquele horário, não importa o que esteja fazendo, para e ora. Os judeus também tinham um costume muito parecido, então ocorria que muitas vezes eles estavam na rua, estavam trabalhando, mas chegou a hora do meio-dia, chegou a hora de 9 da manhã, chegou a hora de 3 da tarde, 3 horários que eles oravam, e de repente estava na rua, parava e orava. Então, percebe que não era uma questão de forma que o Senhor estava combatendo. Um judeu, por sua vez, podia orar em pé, prostrado, sentado, também não é essa a questão. O problema estava na motivação dos hipócritas. Os fariseus, eles oravam, jejuavam e faziam caridade para serem admirados. Esse, por exemplo, é o tema de todo esse capítulo 6. O capítulo 6, o Senhor está tratando desses 3 aspectos da devoção que os judeus tinham, e dizendo, olha, os hipócritas, que aí é um apelido que ele dá para os fariseus, um apelido muito negativo, muito ruim, eles fazem a sua prática de devoção de maneira errada. Por quê? Porque eles fazem de uma maneira que tem como objetivo serem admirados. Muito provavelmente, se fariseus daquele século tivessem a oportunidade de ter redes sociais, eles com certeza estariam postando sobre suas práticas devocionais no Instagram, no Facebook, né? Estaria ali, de repente, fazendo uma caridade, tirando uma selfie com a família que ele acabou de entregar uma cesta básica, né? Ou tirando uma foto do seu momento ali devocional com sua família. Era mais ou menos isso de fato que eles faziam. Eles buscavam a aprovação pública, né? A sua reputação de piedosos muito bem conservada. A palavra hipocrisia, por exemplo, irmãos, por sua vez, ela tinha origem num termo grego que significava dar uma resposta. E ela era muito utilizada para a habilidade de quem falava, então de oradores, intérpretes de sonhos e atores. Com o tempo, essa palavra hipocrisia, que era uma palavra neutra, não tinha necessariamente uma conotação ruim, começou a ganhar um aspecto negativo, de quem fala falsidade, fingimento, de quem é um ator, mas um ator na vida, ou seja, não é no teatro, não é no drama, mas na vida. E esse é o modo que é usado no Novo Testamento. Então, a hipocrisia no Novo Testamento é sempre algo ruim e sempre diz respeito a fingimento, a fingir ser alguém que você não é. E os hipócritas a quem o Senhor dirige faziam isso.
eles fingiam uma piedade, mas que não brotava do interesse genuíno por Deus. Eles não tinham interesse de fato no Senhor para quem eles oravam. Eles não tinham esse como seu interesse principal. Vou orar porque eu preciso de comunhão com meu Deus, com meu Pai. Eu vou orar porque eu sou necessitado. Porque oração, a gente viu, acabou de ver ao ler o Salmo, que oração é uma arma do necessitado, do fraco. Que para buscar forças, ele clama ao seu Deus. Em quem ele acha forças? O fariseu não orava por isso. Ele orava para cultivar a sua reputação de homem piedoso. Já que a oração era um elemento da devoção dos judeus, então que se faça oração diante do povo para que fique bem claro que eu sou uma pessoa muito piedosa, sou uma pessoa muito religiosa, sou uma pessoa muito santa e que os outros devem me respeitar por conta disso. Era assim que o fariseu pensava. A preocupação do fariseu, portanto, não era piedade, era a reputação de piedoso. Ou seja, não era uma devoção verdadeira, mas uma devoção completamente falsa. É isso que o Senhor está combatendo. Motivação, uma coisa que brota do coração, não forma. Uma coisa que brota do coração. Qual é a sua disposição de coração para orar? E aí, orar é um dos aspectos, mas toda a devoção, ela vai receber aqui o mesmo tratamento. Quando for jejuar, o Senhor vai tratar mais adiante. Não jejue para ficar com cara de esfomeado, para que o outro não pense e fique com pena, tadinho, é tão santo ele. Olha só, ele faz jejum e fica com essa cara de tristeza. Eu lembro de uma vez conversando com uma colega do trabalho, ela perguntando sobre um pastor que é um pastor desses de prosperidade, que ensina um outro evangelho, né? Mas que é muito forte lá no Nordeste. E ele criou uma igreja lá em Aracaju também, e a igreja estava bombando, né? Ficando muito cheia, as pessoas indo para lá, porque prometia esses milagres e tudo mais. E ela perguntando para mim o que eu achava desse suposto bispo. E aí eu comecei a falar umas coisas, criticando de fato, assim, dizendo o quanto que ele era nocivo, que ele não pregava o evangelho como a Bíblia nos ensina, né? Era um falso ensino e tudo mais. Ela dizia, mas ele é tão bonzinho, Magali, porque ele acorda 3 da manhã para orar pela gente. Aí olha só, ela sabe disso como? Ele provavelmente deve ter falado em alguma pregação, um sermão. Por que ele disse? Precisava dizer, por exemplo, olha, todos os dias, irmãos, às 4 da manhã eu me levanto para clamar a Deus por vocês. Eu estou falando isso para quê? Para que vocês me olhem, poxa vida, ele se sacrifica pela gente, ó, 4 da manhã, ele acorda para ele realmente se importa com a gente. Ele é muito santo, veja como ele é santo, a gente 4 da manhã dormindo, folgados, dormindo enquanto podiam estar orando. Gente, isso é hipocrisia, né? Quem, digamos, muito alardeia a sua piedade, está buscando elogio, né? Então a piedade já não é tão piedosa assim, já não é uma devoção tão sincera. Era assim que os fariseus se comportavam. Eles queriam isso, a admiração. Que o povo olhasse para eles e dissesse, poxa, esse pessoal é um pessoal santo mesmo, se não fossem eles, né? Porque não é só conservar uma reputação, é conservar uma posição dentro daquela sociedade, né? Dentro do povo de Israel, eles tinham uma posição muito prestigiada e, digamos que, ter a sua imagem de piedoso manchada poderia ser perda de status também. Então, eles faziam de tudo para manter isso muito forte. Essa era a preocupação deles. Então, era uma questão de motivação. Não de questões exteriores, mas de como eles realmente se comportavam diante de Deus. Não era uma busca genuína. Então, o Senhor nos dá o remédio. E o remédio é o seguinte, é um quarto fechado e buscando o Pai em secreto. O quarto aqui, irmãos, não é necessariamente um quarto de dormir
Por quê? Porque a maioria das casas dos ouvintes de Jesus, dos discípulos de Jesus da época, não tinham quartos individuais. Eram casas com no máximo 2 cômodos. Mas quase todas possuíam uma despensa, onde se guardavam os mantimentos, e era a parte mais protegida da casa. Afinal, se guardavam os alimentos. Ou seja, você tinha que proteger muito bem para não ser roubado. E aqui ele está se referindo a esse lugar, como, literalmente, como forma, que aí, por exemplo, muita gente pega esse versículo e diz, olha, tá vendo? Não precisa ir para a igreja, basta buscar o Pai no quarto. Né? Eu já ouvi muito isso. Minha mãe, por exemplo, gosta muito de falar isso. Não precisa, basta buscar a Deus no quarto. Jesus falou isso. É claro que o Senhor falou isso de fato. E ele aqui não está falando especificamente de um lugar, tipo, olha, tem que ser o seu quarto de dormir, tá? Não pode ser outro lugar da casa, não. O que ele está querendo dizer aqui, de maneira bem didática, é, olha, procura um lugar mais discreto, reservado, onde você pode experimentar solitude, solidão com Deus. Só você e o Senhor. Procure este lugar. É onde? Procure este horário. Quando? Né? Então, você precisa deste momento. Ele está dizendo isso para nós. Não importa se é o quarto, se é a sala, se é de madrugada, se é de manhãzinha, se é de tarde, mas você precisa buscar o Pai em secreto. Não tira a necessidade de termos orações públicas, porque o próprio Senhor orava publicamente. Os apóstolos oravam juntos. A igreja do primeiro século, a igreja primitiva, orava junto dos cultos. Uma coisa não substitui a outra, ou seja, você orar buscando o seu Pai no seu quarto em secreto não tira a necessidade de você também orar aqui como congregação, mas é fundamental que você também ore individualmente, busque ao seu Pai que está nos céus pessoalmente, no secreto do seu quarto, do seu escritório, do banheiro, seja onde for, que você possa praticar uma devoção sincera, genuína e sozinha, né? Solitária mesmo, só você e o Senhor. E aí ele diz, aí sim, vocês verão que o Pai que está em secreto vai ouvir vocês e vai te recompensar em secreto. Por quê? Porque os fariseus esperavam a recompensa terrena. Qual era a recompensa terrena? A aprovação dos homens. Então ele diz, olha, quando eles oram desse jeito, buscando a adoração dos homens, quando eles dão uma caridade e eles tocam trombeta, ou seja, anunciam, fazem isso para que todo mundo veja, né? Postem, façam stories, postem na sua timeline, enfim, publica para que todo mundo saiba, eles já receberam sua recompensa, que é o quê? O joinha, né? O like de todo mundo. Né? Beleza, você agora é um cara, todo mundo aqui está vendo que você é um cara muito bom, muito piedoso. Pronto, recebeu tua recompensa. Não importa o que é que você pediu ou não em oração, isso aí não tem mais nenhuma serventia. Mas se você busca o seu Pai em secreto, Ele que te ouve em secreto, olha a diferença, o Senhor está aqui contrastando mesmo, entendeu? Deixando bem, um faz questão de orar em público para parecer santo, mas o verdadeiro santo busca o Pai em secreto, e ninguém sabe, nem precisa saber. As pessoas não precisam saber das nossas lutas de oração. O Senhor precisa saber, só Ele basta. Só o Senhor precisa saber que o buscamos. E precisa saber das nossas angústias. É muito, inclusive, mais confortável, irmãos, nós derramarmos o nosso coração assim, a sós com Deus. Poder falar coisas que na frente de outras pessoas nunca falaríamos. Mas diante do Senhor podemos expor. E aí sim, receberemos uma recompensa, não só nesta vida, respostas de oração, que podem vir da maneira como gostaríamos ou não, mas o Senhor sempre responderá. Mas também teremos recompensas eternas, diferente das recompensas temporárias que os fariseus buscavam. Teremos recompensa no céu, porque inclusive a nossa própria oração vai modificando com o tempo aquilo que a gente costuma pedir. No início, começamos pedindo sobre coisas, né?
e aí passamos a pedir sobre pessoas, situações, até que começamos a pedir pelo próprio Deus. A nossa oração também vai amadurecendo. E receberemos recompensas celestiais por conta disso. Essa é a primeira maneira de não orar. Orar com motivação errada. Cuidado então com a motivação. Busque ao Senhor de todo o coração. Essa é a aplicação que a gente pode ter nessa primeira parte. Cultive a devoção pessoal, o quarto secreto. Seja onde for, irmãos. Reflita sobre as recompensas que você espera receber do Senhor. Né? Que tipo de resposta de oração? O que é que você costuma pedir? Irmãos, a pior oração feita, eu já ouvi o pastor falar isso, e isso é verdade. A pior oração feita é a oração não orada, a oração não feita. Ou seja, há uma maneira pior do que orar errado, é não orar. Certo? Ou seja, ore. Porque inclusive mesmo nas nossas orações seremos tortos. E aí precisaremos do Espírito Santo intercedendo por nós, consertando nossas orações. Mas devemos orar. Mas reflita também sobre o que costuma povoar a sua oração. Há muitas petições e pouca gratidão, talvez você esteja enxergando um pouco para aquilo que Deus já tem feito na sua vida e sentindo necessidades demais, que talvez não sejam necessidades tão necessárias assim. Reflita então sobre que recompensas você espera do Senhor. E há uma frase muito boa do Charles Spurgeon, um grande pastor batista do século XIX, que diz o seguinte: as orações cristãs, elas não são medidas pela adoração, elas são medidas pela sinceridade. Elas não são medidas então por palavras bem rebuscadas, por ter uma métrica, uma lógica, mas pela sinceridade de quem ora. Há uma segunda maneira de orar de maneira errada, que é orando como um pagão. E aí, como você faz? A gente aqui até trata um pouco sobre forma, mas de novo a gente vai ver que vai resvalar no coração. O Senhor agora fala sobre o modo como os pagãos oravam. Né? E aí, outro disclaimer a gente precisa colocar aqui. Orações longas, ou repetir palavras na oração, ou repetir um pedido de oração várias vezes, não é errado em si. De novo, não é questão de forma externa, mas de forma da essência. Se no primeiro nós tratamos de motivação, nesse agora nós tratamos de essências e expectativas corretas. Porque esse era o problema da oração pagã. Esse é muito provavelmente o problema da oração de um católico numa procissão, ou de um budista com sua roda de oração. Expectativas e essências equivocadas. Os pagãos da época de Jesus, aí que ele está se referindo especificamente aos gregos, na religião grega, como é que eles faziam oração? Eles recitavam todos os nomes da divindade para quem eles estavam se dirigindo, todos os nomes possíveis. As divindades eram cheias de títulos, e aí você desfiava toda aquela quantidade de nomes que a divindade possuía, e lembrando também àquele Deus os sacrifícios e outros favores que você já tinha ofertado. A festa que você fez, uma oferenda muito bonita, o sacrifício de um animal que você fez e que te custou muito, eles iam apresentando isso na oração, né? Dizendo para a divindade o quanto que eles já fizeram coisas e esperavam, portanto, agora que a divindade respondesse aos problemas que eles estavam apresentando. Era assim que funcionava a oração pagã, né? E o termo aqui que é utilizado no texto original para falar sobre como eles oravam era como se fosse o termo gaguejar, balbuciar, palavras sem sentidos, como se elas não tivessem utilidade, certo? No sentido de que, olha, eles falam muito, eles desfiam essa quantidade de nomes como se fosse uma bajulação, eles falam do tanto de coisas que fizeram, mas eles não entendem que não é por causa disso que orações deles são respondidas, e quando são respondidas por um Deus, para eles desconhecido, inclusive. Porque são respondidas por causa da graça comum. Mas eles tinham uma ideia de relação com a divindade, que era uma ideia de relação contratual.
um contrato comercial. Olha, eu faço as oferendas, reconheço seus títulos, sua potência, né, como seu senhorio, como divindade, mas eu quero a minha parte. Eu quero uma boa colheita, eu quero filhos, eu quero uma esposa, eu quero um esposo, eu quero prosperidade, eu quero saúde, e pedir as coisas. Eu quero a derrota dos meus inimigos. Era uma relação, portanto, de barganha mesmo, de troca, uma troca comercial. Os judeus, eles tinham nesse sentido uma posição à frente dos pagãos, eles estavam à frente dos pagãos nisso. Por quê? Porque eles pelo menos entendiam, embora nem sempre praticavam, a gente acabou de ver que os fariseus não praticavam isso, eles pelo menos entendiam que a relação com Deus é uma relação filial, é uma relação de pai e filho, é uma relação diferente de contrato, porque pais e filhos não celebram contrato, né? Simplesmente são pais e filhos, e só o fato de você ser pai, de você ser mãe, já implica uma série de coisas. Ninguém precisa te dizer que você tem que amar o seu filho, não é verdade? Seu filho não precisa que alguém o obrigue a confiar em você e a responder o seu amor com amor também, porque é isso que vai acontecer. Então a relação que os judeus tinham com Deus era essa, ou pelo menos eles entendiam na teoria que era desse jeito, e estavam certos nisso, né? E o Senhor está aqui lembrando a estes judeus isso: olha, vocês não devem fazer como os pagãos, porque os pagãos têm esse entendimento de que pelo muito falarem, eles vão ser atendidos. Como que a oração, aí o rito, tivesse o quê? Força em si mesmo. Ou seja, o fato de, não, a gente anda todo certinho, todo domingo a gente está aqui reunido, e ora a Deus, e ora do jeito certo, então Deus tem que nos responder. Como, por exemplo, há igrejas que dizem que Deus é obrigado a te responder, e da maneira como você quer. E não é assim que funciona. Porque nem Deus é obrigado e nem temos como barganhar com Ele, como fazer trocas com Ele. Não é assim que funciona. Então, quando nós orarmos, como devemos fazer? Qual é a essência da nossa oração? Compreender primeiro que Deus tem prazer em atender às necessidades dos seus filhos. Primeiro ponto, Ele tem prazer. Ele tem prazer em te dar alimento todos os dias. Ele tem prazer em te deixar vestido todos os dias. Ele tem prazer em te dar livramento num acidente de trânsito. Ele tem prazer nessas coisas, de te curar de uma doença grave. Ele tem prazer. É verdade que nem sempre teremos as orações respondidas da maneira como gostaríamos, porque os desígnios de Deus são muito mais altos, e os pensamentos dele são muito mais elevados do que os nossos, porque nós somos limitados no nosso conhecimento. Mas também é verdade que Ele ama atender nossas necessidades, Ele tem prazer nisso. Porque Ele ama. Simples. Além disso, Ele é onisciente, Ele é providente. E isso, por exemplo, deve estar dentro da nossa perspectiva quando formos orar. Saber que Deus tudo sabe e Deus tudo providencia. A nossa forma de orar já começa a ser diferente. Não tem que ser por medo, né? Não tem que ser por medo. Ó, vou orar porque se eu não orar vai dar errado. Sabe, você vai sair numa viagem e aí antes, né, a família nunca ora, não agradece uma refeição, mas vai viajar, aí o medo do acidente, o medo de um pneu furado, né? O medo de alguém passar mal com uma infecção intestinal durante a viagem. Aí vamos orar, gente, antes de partir em viagem, né? Pedindo a Deus proteção. Excelente, muito bom que ore. É melhor do que não orar, sempre. Mas a oração não é amuleto. Essa é a diferença. Não é. É uma demonstração muito clara da nossa dependência diante de Deus, né? Quando nós, nesse momento, né, onde a gente vê que, caramba, eu não controlo todas as situações, né? Viagem é um exemplo disso, né? Pode acontecer coisas que estão fora do meu controle, né? Eu estou ali andando certinho na velocidade, mas eu não sei se vai vir um cara na contramão e vai invadir minha pista, dormindo ou bêbado.
Então, pô, vou pedir proteção a Deus, né? A gente faz muito isso. É claro, irmãos, de novo, né? Forma exterior não é problema. Você, ao sair de casa, pede a Deus para que caminhe contigo, né? Nas ruas, te livre de assaltos, faça isso é muito bom. Mas faça isso confiando que Deus é providente. Inclusive, quando Ele permitir que você tenha o celular roubado. Certo? Pode acontecer. Estará dentro dos seus propósitos. Mas também vai acontecer muitas vezes que você não terá celular roubado, não será parado num sinal de trânsito, como aqui chamam de farol, né? Lá na minha cidade a gente chama de sinal, ou de semáforo. Você ser abordado ali por um assaltante e ele não tirar a tua vida. Por livramento de Deus mesmo. Porque Deus é onisciente. Ele está dizendo aqui para os seus discípulos, ele já sabe. Porque antes de você pensar em pedir, né? Antes de você vir com o alimento colhido, ele já está com o alimento cozido já. Pronto, ele já sabe o que é. Ele já sabe o que você vai pedir, quais são as suas necessidades. Ele te conhece melhor do que você mesmo se conhece. E nisso, então, você pode descansar. E orar de uma maneira muito mais livre, liberta de medos, de medo da divindade, tá? Você pode ter medo das situações e colocar isso diante do Senhor, mas ter medo do Senhor, né? De ter que agradá-lo, como eram os pagãos tinham medo de desagradar, de fazer oferenda do jeito errado. Caramba, agora Afrodite não vai me dar um marido. Era assim que pensavam. Né? Por quê? Porque eu fiz a oferenda ali do jeito errado, não lembrei de um título que ela tinha, pensando que o rito em si tinha poder. E o Senhor diz para eles, não precisa, o seu Pai que está no céu já sabe de tudo, mesmo antes de vocês pedirem. E aí como a gente aplica isso? Primeiro, não se aproxime de Deus como quem se aproxima de um gerente de banco. Ele não é um gerente de banco, ele não está no balcão de orações, esperando, né, você pedir alguma coisa e te oferecendo taxas de juros exorbitantes em troca. Não é assim que as coisas funcionam em oração. Você deve orar a Deus como quem se achega a um pai. A criança não pede coisas aos seus pais esperando que os pais peçam algo em troca, por exemplo. Elas simplesmente pedem. E, na maioria das vezes, nós pais sabemos já o que é que nossos filhos precisam. Quanto mais o Senhor. Nós que somos ruins, né? Parafraseando o Senhor Jesus, sabemos o que é que nossos filhos precisam, quanto mais o Senhor sabe do que nós precisamos. Então descanse na soberania de Deus, que é onisciente, e que manifesta o seu amor no cuidado. E aí você tem uma boa razão para orar, muito mais nobre e honesta, que é orar para experimentar a comunhão com Deus. E na comunhão com Deus, é orar como se conversa com um amigo, com um pai que é seu amigo, não é seu carrasco. Né? E chegar a ele e falar as coisas mais profundas que há no seu coração. Né? E ele vai te responder, irmãos. Ele sempre nos responde. Vamos cantar agora e depois nós vamos orar juntos a oração que o Senhor nos ensinou. Tá? O Pai Nosso, que está entre os versículos 9 e 13, tá bom? Enquanto isso, a gente vai cantando aqui.
Irmãos, nos coloquemos de pé, vamos orar juntos então, Pai Nosso, que diz assim: Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia, dá-nos hoje, não nos deixes, perdoa os nossos devedores, assim como nós nos perdoamos. Perdoa as nossas dívidas, como nós perdoamos aqueles que são nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu reino, o poder, a glória para sempre. Amém. Vamos que o Senhor nos abençoe.